Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer estar contigo aqui. É o pastor Jair Miranda que está falando. Vamos passar aqui alguns minutos. Vamos discutir um pouco sobre as práticas de ações sociais no plantio de igrejas. Isso aqui é o SEV 2021, é um movimento aí poderoso para abençoar nossos líderes de igrejas que querem tornar a sua igreja relevante na comunidade. Mas vamos avançar um pouco, vamos tentar entender como a gente conecta as ações sociais dentro de uma proposta de plantio de novas igrejas. Quero trazer para vocês o exemplo de Neemias. Ele é um bom protótipo, um bom case de sucesso para entendermos como aplicar esses princípios que vamos falar agora para vocês. Você sabe que Neemias ele teve um papel muito importante na reconstrução dos muros de Jerusalém, em trazer novamente a cidade, as pessoas para o culto e melhorar a condição de vida daquele povo que morava ali em Jerusalém. Então, dentro do contexto de Neemias, a compaixão é a base para o ministério de Neemias, para a atuação que ele teve de renovar aquela igreja lá. Então, observem esse texto aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, como alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, de 1 a 4. Observe que Neemias está lá no palácio, de repente recebe alguns membros ali, né, da igreja, do povo lá em Jerusalém, contando a desgraça que estava aquela cidade, que estava o templo, que estavam os muros ali da cidade. E Neemias, nesse momento, começa a ter várias reações. Observem, amigos, que a primeira coisa, dentro de um contexto maior para o plantio de uma igreja e a execução de ações sociais, vamos ver a questão do contexto. Neemias observou o contexto. Ele ficou ali atento às palavras dos seus irmãos que vieram de Jerusalém. Então, antes de iniciar um projeto estratégico de missão urbana, de plantio de uma nova igreja, precisamos conhecer a realidade onde as pessoas se encontram. Que realidade é essa com relação, quem sabe, à saúde, quem sabe, à cultura, os índices socioeconômicos que aquela comunidade enfrenta, preconceitos religiosos e assim por diante. Nós precisamos entender o contexto. No caso de Neemias, existia ali um caos urbano, né? Ali em Jerusalém. E esse caos urbano sensibilizou o coração de Neemias. Observe que ele fala, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O caos urbano sensibilizou o coração de Neemias para uma ação maior de ir até Jerusalém para reconstruir os muros e recomeçar o culto. Amigos, no plantio de uma nova igreja, precisamos, assim como Neemias, ter compaixão, mas uma compaixão que seja integral. O que é que eu quero falar com relação a este integral? A compaixão de Neemias, ela não se limitou à situação religiosa ou espiritual dos seus irmãos de fé. Neemias também contempla a situação deles como moradores de uma cidade arruinada. Então, se eu vou plantar uma nova igreja, eu não posso só pensar em evangelizar, em, quem sabe, construir ou alugar um salão, um local, né, para adoração, onde vai ter os cultos, né, ou irão ter os cultos, melhor dizendo, de quarta, sábado e domingo, e esquecer do contexto social das pessoas estão morando, as suas dificuldades. Então, observem, isso é muito importante. Por isso, quero até cravar aqui
uma máxima, amigos. Não se pode plantar uma igreja desprezando as questões sociais onde ela será plantada, o local onde ela será inserida. Tudo bem? Então, avancemos mais um pouquinho. Agora, nesse contexto de Neemias, ele chorou, ele ficou arruinado quando ele viu que a situação da sua cidade, quando a situação, por exemplo, do seu povo estava de forma muito dramática, e Neemias chora, ele jejua. Então, a grande pergunta que deveríamos fazer hoje para nós mesmos, para a nossa igreja como um todo, é o seguinte: o que é que me faz chorar pela cidade, pelo bairro? Há alguma dor concreta que move o meu coração da nossa membresia, para essa nova localidade que receberá uma nova igreja? Porque nós iremos plantar uma igreja para poder mudar a comunidade, para abençoar a comunidade. Vamos evangelizar tal local? Mas escute um detalhe importante, pessoal. Todo evangelismo nasce de uma necessidade social, não é evangelismo. Porque a evangelização tem a ver com a proclamação da palavra, mas também com a mudança da situação das pessoas. Os atos da palavra precisam estar ali sendo enraizados, crescendo. Então, é um evangelho completo para pessoas completas. As pessoas só não sentem necessidade religiosa, elas sentem fome, frio. Empresários estão tendo suas empresas, quem sabe, de alguma forma fechando. A pandemia é difícil. Então, observem, o plantio da nova igreja contempla essas duas coisas: o lado social, o lado espiritual, emocional também, podemos dizer assim, né? Uma tríade aí, né? De fatores para a gente considerar. Beleza, amigos? Então, olha, o projeto de plantar uma igreja é a resposta a uma dor específica da cidade ou do bairro. Quando se planta uma igreja sem ter essa máxima aqui, o risco dessa igreja não crescer como deveria, ficar estagnada, é muito grande. Legal? Agora, Neemias teve uma visão. De onde para o quê? Vejam só, Neemias 1, 5, 10 a 11. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estes ainda são teus, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dor dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, vejam aqui que Neemias teve uma visão de um grupo de pessoas daquela cidade, de pessoas que tinham Deus no coração, mas quem sabe estavam afastados, estavam sem o culto, sem adorar. Mas ele começou a imaginar essas pessoas adorando agora. Ele começou a imaginar essas pessoas ali na igreja. E ele tem essa visão de um grupo que estava ali parado, afastado, para agora um grupo de pessoas que estava adorando, que estava reconciliado com Deus e assim por diante. Então, precisamos ter essa visão. Vamos chegar no bairro, ver aquele local, chegar numa cidade, vamos plantar uma nova igreja? Sim, mas precisamos ver essas pessoas que estavam distantes de Deus e agora estão reconciliadas. Quem sabe ver as pessoas que estavam com uma situação difícil de forma social, né, econômica, a área de saúde, etc. E agora essas pessoas tendo uma vida remodelada segundo a imagem do Senhor. Tudo bem, pessoal? Avancemos um pouquinho mais. Então, primeiro, pessoal, a compaixão que Neemias teve, essa compaixão integral, ela gerou oração, porque ele foi clamar, jejum, lamento. É algo muito forte. Se eu não sinto esses sentimentos não estão em mim, essas ações, né, para o plantio da nova igreja, alguma coisa está errada, certo? Porque precisamos plantar a igreja a partir de uma dor que as pessoas sentem. Então, é como se fosse assim, ó, se eu não sinto a dor da cidade, então não vai ter missão de verdade, o plantio de igreja não vai ser tão efetivo. Estão entendendo, pessoal? Isso é importante a gente observar. Agora, segunda coisa importante, pessoal, olha, o resgate da identidade.
ele é o elemento que confere aos abandonados ali em Jerusalém, aos empobrecidos urbanos, a sua autoestima. E Neemias fala assim, ó, estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Então, esse resgate de identidade de um povo que é filho de Deus, de um povo que são hoje amados por Deus, precisa estar em nosso coração. Queremos resgatar essas pessoas. Porque, quem sabe, elas estavam em conexão com Deus, deixaram de seguir o Senhor, outros nem conhecem, são criaturas de Deus, e agora, uma vez que elas começam a obedecer, tornam-se filhos do Senhor. Mas essa visão Neemias já tinha, né, de um povo que foi chamado por Deus. O Senhor morreu por todos, isso é importante a gente considerar, tá certo? Agora, amigos, outra coisa importante, precisamos construir uma rede de parceiros. Porque sem parceria não tem como a missão avançar, porque a missão exige grana, exige dinheiro. Eu até falo assim, ó, que o evangelismo, ele é de graça. Tá certo? Errado, pessoal. O evangelismo não é de graça, o evangelismo é pago. Então vamos aqui, ó, dessa forma, olha, o evangelho, ele é de graça. Concorda comigo agora? Mas o evangelismo é pago. Essa é uma máxima, um princípio que não tem para onde correr, porque a gente gasta dinheiro para poder, quem sabe, se locomover de um local para o outro, a própria construção da igreja, no aluguel. O evangelho é de graça, mas o evangelismo é pago, ok? Então, vejam só o que está em Neemias 2, 3 a 4. Olha só. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias agora começa a buscar parcerias. Ele busca parceria com o rei. Ele pede ao rei autorização para passar uma temporada lá em Jerusalém, para viajar, e o rei concedeu. Foi a primeira parceria que Neemias fez. E digo a vocês, a parceria foi com um homem pagão. Alguém que não era judeu, que não era israelita, né? E assim por diante. Então vejam, aqui está a primeira ação, quando a gente, depois que teve o coração abrandado pela dor do bairro, da cidade, de um povo que está distante de Deus, de um local que precisa de uma nova luz, a gente precisa agora buscar parcerias, amigos. As parcerias são importantes. Vejam agora mais coisas legais aqui. Neemias buscou, no verso 6, a rainha. A rainha era pagã. Neemias buscou ajuda. No verso 7, Neemias busca a ajuda dos governadores além do Eufrates, porque ele ia passar e ali precisava das cartas, né, dos governadores, né, para poder andar nos territórios e não ser parado, né, pelas pessoas. Neemias buscou a ajuda também de governadores pagãos. Ele buscou a ajuda da guarda do Jardim do Rei, porque lá tinha a madeira para poder levar para Jerusalém. Neemias buscou parceria com um pagão também. Chefe do exército e cavaleiros. Neemias buscou segurança, né, para poder viajar. Também eram pessoas pagãs. E olha, chegou em Jerusalém, Neemias buscou parceria com o próprio povo lá da região, que eram pessoas que conheciam a Deus, mas muitos estavam afastados, estavam distantes do Senhor. Então, as parcerias são importantes. Busque parcerias, quem sabe com órgãos públicos, com ONGs, com empresas, pessoas físicas. Isso vai ajudar a fazer a igreja crescer ali no bairro, sem ter tantos problemas de preconceito religioso, além da ajuda financeira para tocar os projetos ali sociais no bairro. Amigos, precisamos também ter engajamento. As pessoas precisam participar agora para a igreja crescer. Quem sabe essa igreja mãe que vai enviar um núcleo para plantar aquela nova igreja necessita se engajar para que essa obra aconteça. Então, tem que ter um engajamento ativo para essa obra do plantio da nova igreja. E olha só, veja Neemias 3, verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Os filhos de Hassenaá
edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Vejam que Neemias, ele coordenou aquele serviço ali em Jerusalém, buscando equipes específicas, pessoas com dons ali que eram comuns, para ações comuns, cada qual em seu local. É necessário que as pessoas da igreja, os membros que vão ser enviados para o plantio da nova igreja, os membros que estão ali para ajudar também, participem com seus talentos ali na construção dessa nova realidade, dessa igreja que será a luz do bairro. Então, a obra ela é ordenada. Cada equipe tem uma tarefa específica e determinada. O plantio da nova igreja vai iniciar e vai ser necessário que tenhamos movimentos, ministérios ali específicos, tanto ministérios ali de planificação, né, na igreja local, de atenção, de fazer com que os membros sejam de alguma forma crescendo na graça, como também ministérios de alcance, que vai buscar novas pessoas ali naquela cidade. Amigos, Neemias, ele plantou nos corações dos moradores de Jerusalém o desejo de participar da reconstrução dos muros. Então é importante também que o pastor da igreja, que os anciãos, né, quem está liderando o movimento ali do plantio da nova igreja, coloque no coração daqueles que vão participar desse novo empreendimento santo, que eles vão ali para abençoar uma comunidade, para cuidar das pessoas que estão sofrendo, quem sabe, necessidades sociais e também necessidades espirituais, né, com certeza. Amigos, cada cristão recebeu um ou mais dons do Espírito, tá certo? Agora convém que ele descubra e desenvolva seus talentos para a edificação pessoal e comunitária. E agora esse gestor ou pastor, quem vai coordenar esse plantio de igreja, vai fazer com que esses dons que os membros receberam possam ser alocados para a necessidade desse plantio. Tudo bem? Observe Efésios 4:11. Diz assim, Paulo comentando: na edificação do corpo de Cristo, todos são chamados a dedicar os seus talentos para o crescimento do reino. Olha só, observe agora as frases de Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para professores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério, do seu serviço. Então, Deus entregou vários ali dons para a igreja. Alguns eram para serem líderes e a grande maioria para serem ministros de pessoas. Então, vamos já plantar essa nova igreja com uma liderança forte que equipe os membros para o serviço de apoio à igreja e também à comunidade, que façam-se ações de bondade ali no bairro para transformar aquele local, tá certo? E o papel de Neemias foi de supervisão geral, global, do projeto ali em Jerusalém. E agora o pastor, né, o responsável pelo plantio da nova igreja, vai coordenar as pessoas, alocar as pessoas para atender as necessidades daquele local. Tudo bem? Agora vamos ver alguns subsídios para um projeto de plantio de igrejas, considerando o que é mais importante nessa aula nossa agora. Esse primeiro momento aqui foi mais para mostrar, né, o âmbito geral. Vamos tentar entender um pouquinho como vamos praticar essas ações sociais nesse bloco, né, tão importante que estamos considerando, que é essa igreja que vai nascer, que vai crescer, que vai reproduzir e assim por diante. Beleza? Amigos, primeira coisa, já que nós estamos falando de uma igreja que vai servir a comunidade, ela vai ser plantada já pensando em ser uma luz. Por isso, a proposta da igreja, né, o meu talento, o meu ministério, onde cada um coloca à disposição o que ele tem, a sua profissão, seu tempo, seus recursos, a sua voz para atender as pessoas. Eu acho que é importante, amigos, que nesse sentido a gente consiga agora fazer com que esses amigos participem, esses irmãos participem da missão de Deus, tá certo? Então, vejam só, por exemplo, área da saúde, da economia, famílias, educação, esportes, inclusão social, área da tecnologia. Os membros da igreja poderão participar, poderão se envolver
com ministérios que atuem nessas áreas e em outras áreas também. Aqui são apenas alguns insights, né, dicas e coisas que podem acontecer. Por exemplo, na área da saúde, quem sabe grupos de apoio para dependência química, grupos de apoio para obesos, para depressivos, grupos de apoio, quem sabe, para pessoas que estão com câncer. E os profissionais de saúde vão atender ali em seus momentos ali disponíveis para esses casos aí. Quem sabe a área da economia, a gente tem aí, quem sabe, empresários, temos aí administradores de empresas que podem formar um apoio para pessoas que estão começando seus negócios, que estão aí, quem sabe, com a empresa falindo, e assim por diante. Professores podem se reunir para fazer, quem sabe, reforço escolar para as crianças, e tanta coisa pode ser realizada nessa área aí, voltada para os ministérios urbanos que a igreja vai receber ou vai oferecer também para aquela comunidade urbana que ela está sendo inserida, ou também numa realidade rural, tá certo, amigos? Agora, uma coisa importante, tá certo? É isso aqui, ó. Toda igreja que vai ser plantada em um local tem que deixar uma marca, certo? Que ação específica a igreja irá empreender para abençoar aquela cidade, aquele bairro, tá certo? São as praças que vão ser restauradas, limpeza de praias, quem sabe uma ação para idosos, qual é uma necessidade premente daquele local que a igreja vai chegar e vai marcar ali aquela localidade. Então tem que ter um serviço à cidade, um serviço ao bairro, lembre-se disso aí, isso é importante. Legal? Outra coisa também, pessoal, é isso aqui, ó. Nós precisamos, como igreja, ter responsabilidade socioambiental. Então, já que a igreja vai nascer naquele local, é importante que ações que envolva a preservação do meio ambiente, a economia dos recursos hídricos, combate à poluição, tudo isso aqui é papel da igreja também. Então, quantas ações poderão ser realizadas pela igreja? São ações sociais importantes que vai dar o norte àquela comunidade. Legal, amigos? Agora, como é que eu faço a aproximação do povo que eu vou servir, que eu vou abençoar? Então, vejam, por exemplo, amigos, esse caso aqui, a aproximação geográfica. Eu posso me aproximar daquele local através de mapas, observar onde estão as pessoas, onde a cidade está crescendo mais rapidamente. E vocês sabem que onde existe um crescimento populacional em determinado local, geralmente tem mais necessidades pelo fato de não ter todos os serviços ali disponíveis. Também as pessoas que estão se mudando não têm ainda quem sabe ali um vínculo afetivo tão grande, deixou seus parentes, seus amigos, que sabe estão mais receptivas. É o momento da igreja entrar através dos mapas para observar, entendeu? Como pode ajudar essas pessoas. Outra coisa importante, as secretarias de urbanização das prefeituras, dos municípios, né? Elas podem ajudar bastante, dando dicas onde estão os bolsões populacionais da cidade, onde estão as grandes dificuldades ali do bairro, da cidade que está crescendo, para poder a igreja abençoar. Outra fonte, pessoal, de muita ajuda é o IBGE. Nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode ser um grande amparo para os plantadores de igreja que querem abençoar a comunidade. Sabe por quê? Porque o IBGE oferece para a gente, através dos censos, né, que realizado são realizados a cada 10 anos, os índices socioeconômicos daquela localidade, renda, por exemplo, escolaridade, idade, e a gente pode trazer ações específicas para um determinado local, dependendo desses índices que o IBGE pode nos oferecer. E tudo é gratuito, né? Você só busca, né, o telefone do IBGE ali no Google, quem sabe, e pode buscar essas informações aí para a tua cidade, para o teu bairro. Existem também sites especializados, como o GeoFusion, que nos ajuda a ter uma visão localizada, né, daquela cidade. A gente pode observar de forma espacial como é a dinâmica, né, geográfica daquele local que a gente quer plantar aquela igreja. Amigos, temos também as aproximações, ou a aproximação por necessidades específicas, por faixa etária. Como é isso? Por exemplo, trabalho com crianças, trabalho com jovens, universitários, mulheres, idosos, aproximação
por necessidades específicas, numa faixa etária. Então, se eu chego naquele local, naquele bairro, naquela cidade, e após a pesquisa, né, com as estruturas daquela cidade, daquele bairro, com relação, quem sabe, às secretarias de educação, de saúde, cultura, eu posso ver que necessidades específicas tem através daquelas faixas etárias específicas e criar projetos para abençoar esses grupos aí. É uma forma de aproximação dessas pessoas, se eu quero plantar uma nova igreja que já nasça com esse DNA missiológico, que prega as boas novas e faz as boas obras. Beleza, amigos? Outra aproximação por necessidades específicas são essa aqui. Agora, não específica, mas, de fato, especiais específicas, tá legal? Especiais específicas, não por faixa etária. Alfabetização, quem sabe de adultos, saúde e alimentação, a própria ecologia, pode ser uma cidade que tem muita poluição, precisa de ações específicas naquela área em termos de conscientização, fundação de apoio à ciência social, de repente precisa de um movimento específico em uma área ali de assistência social, desemprego, vocês sabem que estamos em tempos difíceis, o Brasil hoje tem 14 milhões e meio de desempregados, né, com a Covid-19 e outros problemas também complicados. Por exemplo, tem quase 14 milhões de pessoas que são analfabetas no Brasil e tanta coisa que pode ser utilizada. Obesidade, em termos de saúde e alimentação, obesidade é outra área poderosa para a gente poder trabalhar, poderosa em seus malefícios, né? Então, a igreja pode se aproximar por necessidades especiais específicas também. Tudo bem, amigos? Agora, olha só. Temos também a aproximação pelos espaços da legislação. Que espaços são esses? Os governos têm suas políticas públicas, eles têm também projetos que terminam dando abertura para a igreja se aproximar daquela comunidade. Por exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse estatuto tem que ser cumprido. Se nós, por exemplo, ouvirmos ali, né, naquele estatuto, as possibilidades de atuação em determinada área, podemos fazer parceria com colégios, né, com entidades e ajudar a cidade com relação às crianças e os adolescentes daquele local. E é uma abertura que você tem um código de lei para te ajudar. O plano diretor, as cidades, os municípios também votam um plano diretor, às vezes é decenal, quinquenal, e eles vão apontar quais são as prioridades de atuação do município, da cidade, em determinadas áreas, onde eles vão, quem sabe, investir no crescimento da cidade, ações que vão ser realizadas, e a igreja pode se aproveitar, não é aproveitar, né? Se apoderar dessa necessidade, desse sonho do município e fazer parceria, tentando ajudar de forma voluntária também. E os projetos governamentais são diversos, às vezes existem projetos que o governo está lançando, um prefeito está lançando em determinado local, e a igreja pode se apropriar para ajudar também a comunidade. Tudo bem, pessoal? Aqui estão alguns subsídios para você chegar junto com esse sonho, né, de ter uma nova igreja e abençoar as pessoas com suas necessidades. Beleza? Agora, olha só essa frase de Brian Mayer. Ele escreveu um livro que é Caminhando com o Pobre. Ele escreveu o seguinte, ó: o estabelecimento de uma igreja não é o objetivo final da missão de conquistar pessoas para o reino de Deus. Vejam que coisa forte. Em vez disso, o objetivo é criar uma igreja cheia de amor que trabalhe para o bem da comunidade. Então, queria já desmistificar com vocês, em nome do Evangelho, pessoal, de Cristo, vamos plantar igrejas que de fato levem as pessoas para perto de Deus, mas que também seja uma igreja que faça com que a imagem do Senhor seja restaurada nas pessoas. E o povo de Deus tem que ser uma luz para aqueles que estão sofrendo, que estão com dificuldades em áreas da vida, e a igreja vai lá para abençoar com ações sociais
de restauração, de mudança de vida, de recriação, essas pessoas vão ficar agradecidas e vão entender que o Deus Todo-Poderoso, de fato, enviou um povo para fazer a diferença naquele bairro. Amigos, eu sei que você está aí com grandes sonhos, você que é líder da igreja, talvez ancião, líder de asa, escola sabatina, jovem, chefe da mulher, não sei qual a tua função na igreja. Se você vai participar de um projeto de plantio de igreja, fala aqui para o nosso amigo que é pastor também, quem sabe, olha, esses princípios são importantes para que exista sucesso e êxito. Eu fui redundante aqui, né, para poder a gente ver que sem eles não vai acontecer tanta vitória, porque o método de Cristo de desejar o bem das pessoas, se misturar com o povo, de ter compaixão por elas, de atender a necessidade, para ganhar confiança, dizer vem e siga-me, estão aqui dentro da proposta que nós vimos de Neemias, e isso assim colocado de forma mais prática. Tudo bem? Nós vamos agora, pessoal, ver um modelo de uma igreja que foi plantada no bairro, e essa igreja, ela de fato foi uma luz. Ela foi algo que o bairro recebeu como um presente. Vocês vão ver que vai ter uma frase aí que ela é bastante forte nesse vídeo, é um spoiler que eu falo para vocês agora antes do vídeo aparecer. A igreja tornou-se o sorriso do bairro, tá certo? Então vejam esse exemplo aqui, que vem lá do Nordeste do Brasil, e eu sei que tem amigos do Nordeste, quem sabe, nos vendo agora nessa aula. Deus abençoe vocês, como também cada região do Brasil, mas esse vem aqui lá do Nordeste. Queria que vocês vissem com bastante carinho esse exemplo dessa igreja, que é uma bênção para aquela comunidade. Eu sempre morei aqui na Saramandaga. Aí chegou um tempo que eu fui preso, passei 2 anos e 8 meses na FUNASE de Abreu Lima, de lado do Cotel. Me soltei, vim para cá e me envolvi de novo no tráfico de droga aqui. Aí aceitou o evangelho com a minha irmã, aceitou meu irmão. E eu conversando com meu irmão, eu disse ao meu irmão, rapaz, eu tô com vontade de aceitar o evangelho e entregar todos esses negócios que eu tô aí envolvido e sair dessa vida. A igreja começou a trabalhar continuamente, atacando o real problema da comunidade, né? A gente percebeu que a comunidade ela era uma comunidade desorganizada socialmente. Não havia lideranças comunitárias, não havia famílias estruturadas, e o maior inimigo seria o tráfico, né? O tráfico que estava, sempre foi o nosso principal vizinho, desde sua origem. Então nós vimos a saída do crescimento da igreja através da relevância da igreja na comunidade. A igreja nunca ia crescer enquanto não entendesse que, se ela não olhasse além das portas da igreja. Então a gente decidiu fazer isso de forma contínua, sistemática. Menos 2D, mais 18. Mas graças a Deus a gente começou a trabalhar aqui com a igreja, aluno do evangelho, pregando, trabalhando com as famílias, fazendo sopão, ajudando com a cestinha básica, um ao outro, fazendo cursos através do prédio ECOI, que nós fizemos muitos cursos e ainda continua. Nós nos unimos para fazer uma reforma no campo, conseguimos uma doação de 2 barras, consertamos os refletores, e hoje esse campo, quando chega à noite, várias crianças jogam bola nele. Jovens começam a praticar esporte, e eles sabem que foi nosso cuidado, nosso carinho, se preocupando com a barra, se preocupando com o refletor, que proporcionou a eles o prazer de jogar bola.
nós vamos para dentro dos lares a partir desses ministérios e temos visto maravilhas a partir de muitos homens, mulheres convertidas, famílias inteiras. Ela deu uma levantada na minha vida, né? Através de uma ação social como essa, é de grande valia, eu posso dizer assim, do crescimento que eu tive na minha vida como pessoa depois que eu passei para fazer parte desse projeto. Mas aqui eu vivi aqui, né, nessa comunidade sem perspectiva de vida, entregue às drogas, e através da igreja os irmãos me abraçaram, me aceitaram, né? Hoje Deus me deu a oportunidade de ser um líder da igreja. Eu trabalho com jovens, com crianças e adolescentes, né? E proporciono para eles a educação, né? Os trabalhos sociais que a igreja tem. E com esses trabalhos, os resultados são múltiplos, né? São mais batismos, são mais pequenos grupos, são mais estudos bíblicos. Somos a igreja no distrito com maior índice de batismo, somos a igreja que tem o maior número de pessoas frequentando pequenos grupos, e tudo flui de forma natural. Se essa igreja saísse daí, fechar essas portas, a comunidade ia perder bastante, né? Principalmente os cultos jovens também, a oração durante o domingo, é sempre bom também, estou ouvindo a palavra do Senhor. A igreja hoje é o sorriso de Deus aqui na comunidade. É a igreja que, se sair da comunidade, a comunidade se acaba. Porque ela tem feito realmente a comunidade ser acolhida. E hoje, onde eu passo, todo mundo pergunta se eu sou evangélico, o que é que Deus fez na minha vida, e eu repasso isso daí para todos que estão necessitados de conhecer mais a palavra de Deus. Ok, amigos. Então vocês veem aí que bênção, né? Foi essa igreja ali. Abraço para os amigos da União Nordeste aí, né? Vou ceder esse vídeo para nós. Que coisa linda podemos observar. Uma igreja que foi o sorriso de Deus na comunidade. Que possamos plantar novas igrejas, que as ações sociais possam trazer essa imagem de uma igreja que ama igual Cristo amou. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma vida abençoada aí, né, no plantio de novas igrejas, que façam ali como Cristo fez. E é meu prazer estar com vocês aqui, né? A gente compartilhar essas informações. Eu queria orar com vocês agora, pedindo a Deus a bênção para vocês continuarem. Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, muito obrigado por tudo, pela tua palavra. Obrigado porque nos dás informações de como proceder para plantar novas igrejas e usar a compaixão como combustível de missão. Abençoa todos que estão participaram do Serve. Obrigado por tudo. Te peço por Jesus. Amém.